Eu tenho a satisfação, a alegria, a felicidade de estar aqui em nome do gabinete da vereadora Cláudia Guerra, entrevistando a Nilza Alves, que tem muita coisa para contar para a gente da sua trajetória como vereadora, como mulher que batalhou e continua batalhando pelo interesse público, pelo interesse social na cidade de Uberlândia. Eu queria começar lembrando que nós temos aí períodos de participação das mulheres na vida política partidária e eleitoral. Lembrando que lá em 1954 a professora Maria Disse foi eleita vereadora e acabou por problemas pessoais não continuando efetivamente o seu trabalho na Câmara. Uma geração depois, um pouco mais do que uma geração depois, já naquele período final ali da ditadura civil-militar, a gente tem uma participação importante quando a Nilza foi eleita vereadora e juntamente com Marta Panunzio, e a Normi foi suplente, né? Foi eleita suplente, estou correto? Marta Panunzio. Não, Marta, a Normi foi no outro mandato. Foi ah, Olga, Nilza e Alguinha, a suplência da Nilza, Marta Panunzio. exatamente. Então, a minha pergunta para a gente começar é essa. Uma cidade tão conservadora como Uberlândia, tão definida pelos interesses masculinos, como é que foi essa trajetória de, de luta e de chegar a ser eleita e fazer todo o trabalho que foi feito na Câmara e reeleita depois, né, para um segundo mandato? O que você conta para a gente dessa história? Eu me sinto, inicialmente quero cumprimentar a todos, a todas, e a vereadora Cláudia Guerra, pela iniciativa e sua assessoria. Bem, eu acho que é uma história que começa, como diz lá atrás, não é? Nós, desde que conquistamos o direito do voto, isso foi uma luta quase de 100 anos, conquistamos o direito do voto em 33, em 54 a gente já tem a Dirce aqui eleita, quer dizer, 21 anos, durante praticamente quase 5 legislaturas, não é? Depois dela, em 54, só em 82, já realmente no ocaso do regime militar, é que as mulheres voltam a ter uma representação política. E parece que isso já foi o resultado de um acúmulo que já se vinha através da juventude. No meu caso, eu venho de uma família que gosta de política, sempre discutiu política, e o meu trabalho, como eu trabalhava com a juventude, muito próximo às ideias, a necessidade das mudanças, da redemocratização, depois o movimento estudantil também, eu atuei enquanto estudante, depois como profissional também tive uma passagem na organização da categoria, e depois uma vinculação partidária já no MDB, já no bipartidarismo, né, quando da eleição por Uberlândia, do deputado federal Clementino de Almeida, depois do deputado estadual Luiz Alberto Rodrigues. E essa semente se prosperou, e a minha atuação, eu até, na verdade, não pensava em me candidatar em 82, mas, na junção de tudo isso, sem contar a minha participação em coletivos, e discutir a reforma agrária, a anistia e outros movimentos, eu fui convidada em 82 para participar das eleições, já que havia um projeto muito interessante, bastante inovador, de participação popular. E era uma mudança, realmente. E ocorreu que
nós conseguimos nos eleger 2 vereadoras pelo Movimento Democrático Brasileiro, que era um guarda-chuva, que continha de tudo. E nisso nós fomos realizando, participando da vida nacional, com o processo final já da abertura política, que foi o processo das diretas já, com o Dante de Oliveira, e posteriormente colégio eleitoral, depois a morte do Tancredo, Sarney, a Constituinte, não é? O processo constituinte foi interessantíssimo, o movimento de mulheres foi muito atuante, nós fizemos três congressos regionais aqui, em Tuiutaba, em Perdiz, Araxá, em Uberlândia, marcando posição contra as reivindicações das mulheres. Uma marca muito grande é a ampliação do reconhecimento da maternidade como função social. E o SUS, que foi uma grande luta. E outras situações também. Foi uma época de grande mobilização popular. Eu participei disso com muita paixão e muito trabalho. É uma época de muita disputa sobre a natureza e o caráter das normas, né? E da institucionalidade que refundaria, né, a institucionalidade do regime democrático depois desses 20 e tantos anos de regime militar, que nós vimos de tudo: generais presidentes, congresso fechado, muitos mortos, situações degradantes. Vocês vêm passar por tudo isso. Então, eu vivi uma época muito esplendorosa, de muita esperança, quase que uma abertura para o paraíso, já representando todo um acúmulo, né, de uma juventude que tinha esperanças em mudar o país. E assim foi feito. Nós conseguimos a Constituição de 88, Constituição Cidadã, a 7ª, né, e hoje está dando sustentação à nossa nacionalidade. Muito bom. Eu vou retomar uma fala sua, quando você fala que uma das grandes dificuldades das mulheres se situarem no mundo, pensando aqui que lugar de mulher onde ela quiser, né? Quando você fala que as mulheres são treinadas para um universo de desigualdade e de subjetividades. Como é que é possível conciliar esse treinamento, essa domesticação, com uma atuação política efetiva, seja em cargos eletivos ou outras funções públicas, nos dias de hoje, tão marcados por retrocesso, por um aumento da violência contra as mulheres, o preconceito e tudo isso? Olha, esse adestramento para a desigualdade, ele é quase já milenar. E nós estamos, aos poucos, tentando romper tudo isso. Né? As mulheres estão mais conscientes desse processo, a partir principalmente do movimento feminista, a primeira onda nos anos 60, a segunda onda nos anos 70, e permanece toda essa luta. Só que isso não proporcionou ainda uma transformação cultural. Nós temos um machismo estrutural, conjuntural, cultural. Nós temos uma cultura muito difícil. Para uma mulher, hoje, sair desse adestramento de subordinação e de universo de subjetividades e ir para a vida pública, é muito mais difícil para ela do que para os homens, que já estão adestrados no mundo público, né, no mundo externo. Ela tem que
ela tem que se reposicionar diante dessas subjetividades, que elas são importantes, mas acrescentar muito, ter mais ferramentas para ter mais percepção de si mesma e percepção do mundo em que ela vai atuar. Precisa de uma formação, precisa de talento, né, para a vida pública e coragem, porque é um mundo hostil. O mundo da política é um mundo extremamente masculino e um mundo hostil. Não é fácil, não. Mas é fascinante também a gente lidar com a sociedade. Há pessoas que estão muito prontas para isso, já trazem um talento, elas precisam apenas lapidar isso para a sua atuação. Então, para a mulher é mais difícil. Cabe a ela ainda passar pelo processo dos partidos políticos, que são estruturas já bem antigas e às vezes até necrosadas, e apesar das cotas, hoje, né, já garantindo a participação de candidaturas femininas, é ainda muito difícil a locomoção das mulheres dentro dos partidos políticos. E precisam, inclusive, repensar muito a atuação deles para garantir a formação de novas lideranças, lideranças femininas, ou não se faz quase nada, já se pega pronto pessoas que podem se elegerem e então uma vaga para aquelas pessoas, não há uma dinâmica, uma contribuição para a sociedade, na verdade, e principalmente para as mulheres, para que elas possam efetivamente chegar ao legislativo, ao parlamento e contribuir. O país não pode prosseguir, evoluir como uma nação sem a participação das mulheres. Isso não existe. Não podemos fazer olhos vedados a essa realidade. Então, para a mulher é muito difícil. Mas, eu acho que com a revolução tecnológica, com muita discussão, hoje com a perspectiva de que a construção da igualdade é o eixo central da atuação política feminina, eu acho que nós estamos caminhando, e estamos caminhando bem. Você vê aqui em Uberlândia, nós tivemos a Dirce, depois 3 vereadoras em 82, depois em 88 mais 2 vereadoras, e a partir de 88 nós temos uma presença permanente de vereadoras. Já faz 33 anos que nós temos representação. Já são 7, precisa melhorar, acrescentar mais, eu acredito que sim, que vai ocorrer isso. Então, nós estamos indo muito bem. E acho que o Uberlândia, principalmente, apesar de todo esse perfil masculino muito acentuado e conservador, tem avançado. Nós temos avançado. Qual seria a mensagem para as mulheres que querem ingressar na vida política? Eu acho que é compreender e ter a convicção de que o bem-estar supremo, talvez, de uma mulher seja a satisfação do exercício, a sensação de prazer, de sensação de bem-estar profundo no exercício da sua competência. Não se está dentro da subjetividade. Tem-se a impressão de que há alguns anos de que é o outro que vem para nos trazer o ideal de felicidade, é o outro que nos faz feliz, é a maternidade, etc., essas situações. Mas, na verdade,
essa sensação de bem-estar maior que se pode ter, é o exercício da sua competência. E no caso da política, acho que é um grande prazer. E, sem sombra de dúvida, é um grande compromisso com a desconstrução da desigualdade, ou seja, a construção da igualdade. É isso, não tem outro caminho. É por aí, vai ser 200 anos, 100 anos, mas nós temos que trilhar esse caminho. Não tem como. Podemos esquecer disso. Esse é o grande pano de fundo que vai alicerçar toda a nossa atuação no mundo. É buscando a consolidação da igualdade. Porque veja como estamos hoje. A dificuldade de enfrentar isso. A violência doméstica, esses altos índices, a morte das mulheres, feminicídio, a taxa de feminicídio avança cada vez mais. As famílias estão passando por uma grande transformação, porque se isso não é verificado, trabalhado dentro da família, tem-se muitos problemas. Só assim nós vamos alcançar essa transformação cultural que precisamos para se ter uma vida melhor, para poder construir um país que tem tanta coisa à disposição, que no momento enfrenta grandes sombras. É um momento de confronto com o Brasil hoje. Hoje o Brasil está confrontando com si mesmo, com as suas mazelas, com o que tem de pior. Então, nós estamos num grande confronto. E aí aparece também, além de tudo, do universo mais limpo, essa questão da desigualdade e a importância e o nervo central da questão, que é esse trabalho o trabalho pela igualdade. E para não ficar só numa pauta de costumes, mas precisa ampliar tudo isso, conhecer a economia, a antropologia, conhecer todos esses aspectos da vida humana, e nele estar sempre tendo essa perspectiva. Em suma, seria reunir razão e sensibilidade. Razão e sensibilidade. Eu acho que as mulheres têm essa capacidade inerente da sensibilidade e ajuda, amplia. A ficar só na subjetividade, como fomos adestradas, é um mundo muito pequeno, um mundo muito pequeno. Agora veja, e sem ferramentas para o mundo externo. Então, nós temos que acoplar essa sensibilidade a uma maestria também com a lida no mundo externo, né? Na racionalidade, exatamente. Eu queria muito agradecer a sua disposição, a sua disponibilidade para conversar um pouco com a gente. E falando em nome do mandato da vereadora Cláudia Guerra, a gente espera que essa esperança sua se torne ação e que a gente consiga realmente mudar o mundo pela ação política, pela educação e pelo direito da mulher de estar onde ela quiser onde ela quiser estar, porque o lugar da mulher é onde ela quer, não é só na casa. Então, a gente queria agradecer mais uma vez a sua participação, desejar tudo de bom. Eu agradeço a oportunidade, desejo êxito nesse trabalho, e é essa sensação que precisamos ter. Todo dia a gente está construindo um pouco, nós estamos andando, nós estamos avançando. Então, não precisa ficar muito apavorado nem desesperado, porque é uma construção contínua. Então, onde nós estamos hoje, nós estamos contribuindo. Onde nós estivermos amanhã, estaremos contribuindo. Eu percebo assim, essa continuidade sempre. Muito Quero bom. agradecer muito a oportunidade, o convite, e desejar
sucesso na atividade. Muito obrigada.